Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Elton Lima e hoje vamos continuar nossa reflexão sobre o encontro de Jesus na casa do fariseu Simão. Agora vamos focar nos versículos 41 a 50 de Lucas 7. Jesus agora conta uma parábola sobre dois devedores para mostrar a Simão a grandeza do perdão de Deus. Enquanto o fariseu julgava a mulher pecadora, Jesus revela algo essencial. Quanto maior a consciência do perdão recebido, maior será o amor demonstrado. O que isso significa para nós? Como essa verdade pode transformar nossa relação com Deus? Fique comigo até o final para essa importante reflexão. Vamos lá? Lucas, capítulo 7, versículo 41. Jesus disse: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Lucas aqui apresenta uma parábola contada por Jesus para ilustrar um princípio essencial sobre o perdão divino e a gratidão humana. Ao introduzir essa parábola, Jesus demonstra que conhece perfeitamente o passado da mulher pecadora, mas está muito mais interessado no seu futuro pela graça de Deus. Enquanto Simão a via apenas pelo que ela havia sido, Jesus viu que ela poderia se tornar. O credor da parábola representa Deus, e os dois devedores representam Simão e a mulher. O primeiro devia uma grande quantia, 500 denários, enquanto o segundo devia uma quantia menor, 50 denários. Simão, o fariseu, representava aquele que, segundo sua própria visão, era moralmente correto e respeitável. Um devedor com pouca dívida perante Deus. Afinal, ele seguia os rituais da lei e evitava pecados externos visíveis. A mulher, por outro lado, era vista como alguém de uma vida pecaminosa, possivelmente uma gentia ou alguém que não tinha os mesmos privilégios espirituais de Simão. Sua dívida era muito maior. Ela não apenas quebrara os mandamentos, mas era publicamente reconhecida como pecadora. Contudo, a diferença entre 50 e 500 denários se torna insignificante diante da impossibilidade de ambos pagarem. Nem Simão, nem a mulher tinham meios de quitar sua dívida diante de Deus. Os detalhes sobre as moedas de prata, ou denários, reforçam a importância da quantia. Um denário era o pagamento por um dia inteiro de trabalho no campo. Isso significa que 50 denários representavam quase 2 meses de trabalho, enquanto 500 denários significava quase 2 anos. Embora a diferença fosse grande, ambos os devedores estavam na mesma situação, incapazes de pagar. Essa parábola estabelece um contraste sutil, mas poderoso. Simão acreditava ser moralmente superior à mulher, mas Jesus o estava levando a entender que ambos precisavam do perdão de Deus. A questão não era quem pecou mais, mas quem reconhecia sua dívida e valorizava o perdão recebido. Versículo 42. Como não tinham com que pagar, perdoou-lhes a dívida de ambos. Qual, pois, deles o amará mais? Lucas continua a parábola de Jesus, destacando o princípio central do perdão e do amor. Nenhum dos dois devedores tinha recursos para quitar sua dívida. Simão, apesar de se considerar justo, também precisava do perdão divino, tanto quanto a mulher que ele desprezava. O credor da parábola perdoa completamente a dívida dos dois, sem exigir qualquer pagamento ou compensação. Isso ilustra o perdão divino. Ninguém pode pagar sua própria dívida espiritual. E Deus perdoa com base em sua graça. Contudo, há uma diferença importante entre essa parábola e o perdão real oferecido por Deus. No caso do credor humano, ele simplesmente apaga a dívida sem necessidade de um sacrifício. Mas no caso do perdão divino, Deus perdoa levando em consideração a obra expiatória de Cristo. O perdão de Deus não é uma anulação arbitrária da dívida, mas é baseada na justiça, cumprida através da cruz. Quando Jesus usa a palavra ambos, ele está deixando claro que, apesar das diferenças entre os dois devedores, ambos estavam na mesma condição espiritual, incapazes de se salvar. O fariseu não se via como um devedor necessitado de perdão. Ele acreditava que sua moralidade e religiosidade o tornavam mais aceitável diante de Deus. Mas Jesus está mostrando que se Deus não perdoasse tanto Simão quanto a mulher, ambos estariam perdidos. A pergunta de Jesus, qual deles o amará mais, leva a um ponto essencial. O amor pelo perdoador é proporcional à percepção do tamanho do perdão da dívida recebida. A mulher que reconhece sua grande dívida amava profundamente a Jesus, pois sabia o quanto havia sido perdoado. Já Simão, que se considerava quase sem dívida, demonstrava pouco amor e gratidão. Quanto mais compreendemos nossa necessidade de perdão, mais valorizamos a graça de Deus e respondemos a Ele com um amor sincero. Versículo 43. Simão respondeu:
tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste corretamente. Ao responder dessa forma, Simão não percebeu que estava se condenando e preparando o caminho para a lição de que Jesus queria lhe ensinar. Ele entendeu a lógica da parábola, mas ainda não compreendia que ela se aplicava diretamente a ele. Sua resposta revelava que reconhecia o princípio de que aquele que recebe maior perdão também manifesta maior amor e maior gratidão. Na cultura judaica, embora houvesse a prática de perdoar dívidas a cada 7 anos, os especialistas em lei frequentemente encontravam maneiras de contornar essa obrigação. Devedores que não podiam pagar muitas vezes enfrentavam prisão, servidão temporária ou perda de bens. No entanto, o credor da parábola age de maneira extraordinária, indo além do que a lei exigia e oferecendo misericórdia gratuita. Com a afirmação de Jesus, julgaste corretamente, fica evidente que o mestre conduziu Simão a uma conclusão inescapável. Se ele aceitava a lógica da parábola, então precisava reconhecer que sua própria atitude diante de Jesus e da mulher mostrava que ele não enxergava sua necessidade de perdão. Ele havia julgado corretamente no discurso, mas ainda não havia aplicado esse entendimento em seu próprio coração. Versículo 44. Ele se voltou à mulher e disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Porém, esta molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Ao chamar a atenção de Simão para a mulher, Jesus o desafiou a refletir sobre a diferença entre suas atitudes. Você a vê? Ele perguntou. Não apenas no sentido físico, mas como um convite para que Simão enxergasse além de sua própria visão limitada e julgadora. A mulher demonstrou um amor profundo e arrependido, enquanto Simão, mesmo sendo um anfitrião, falhou em oferecer a Jesus os gestos básicos de hospitalidade. Ao dizer, entrei em sua casa, Jesus lembrou que estava ali a convite de Simão, que como anfitrião deveria ter seguido os costumes da época, incluindo os rituais de recepção e respeito. Um desses costumes era prover água para os convidados lavarem os pés, um ato essencial em uma cultura onde as pessoas usavam sandálias e caminhavam por estradas empoeiradas. Esse gesto não apenas servia para a higiene, mas também simbolizava acolhimento e honra ao visitante. Essa prática era comum desde os tempos do Antigo Testamento, como visto em Gênesis, capítulo 18, versículos 3 e 4, quando Abraão ofereceu água para os pés de seus visitantes. E em Juízes, capítulo 19, versículo 21, onde o anfitrião fez o mesmo para os seus convidados. Simão, porém, não ofereceu essa cortesia a Jesus, enquanto a mulher, em um ato de profunda devoção, não apenas lavou os pés dele, mas o fez com suas próprias lágrimas e o secou com seus cabelos. Este contraste evidenciava não apenas a negligência de Simão, mas também o coração quebrantado da mulher. Ele, o fariseu respeitável, havia tratado Jesus com formalidade e indiferença, enquanto ela, considerada pecadora, demonstrou um amor sincero e arrependido. Versículo 45. Tu não me beijaste, porém esta, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. O beijo é um sinal comum de afeto e saudação no Oriente Médio, especialmente entre amigos e familiares. Em muitas culturas antigas, era uma demonstração de respeito e honra ao receber alguém em casa. Simão, apesar de ter convidado Jesus, não lhe prestou essa saudação básica, o que revelou uma recepção fria e distante. O beijo como saudação era um costume bem estabelecido, como demonstrado em Gênesis, capítulo 33, versículo 4, onde Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o e o beijou em sinal de reconciliação. Moisés também cumprimentou seu sogro com um beijo em Êxodo, capítulo 18, versículo 7. E Judas usou esse gesto ao trair Jesus em Mateus, versículo 26, capítulo 49. Em cada um desses casos, o beijo tinha um significado profundo, seja de amor, respeito ou, no caso de Judas, traição disfarçada de afeição. Por outro lado, a mulher, desde que entrou, não cessou de beijar os pés de Jesus. O contraste não poderia ser mais marcante. Enquanto Simão, um fariseu respeitável, falhou em demonstrar hospitalidade e reverência, essa mulher, considerada pecadora, expressou seu amor e arrependimento com gestos profundos de humildade. A atitude dela revelou uma devoção sincera, que ia muito além das formalidades sociais. Ela não apenas beijou os pés de Jesus, mas o fez incessantemente, demonstrando um amor que vinha de um coração transformado. Este ato mostrava sua consciência da graça que havia recebido e sua gratidão por estar diante daquele que poderia perdoá-la e restaurá-la. Versículo 46. Não ungiste a minha cabeça com óleo, porém esta ungiu os meus pés com óleo perfumado. O costume de ungir a cabeça com óleo era uma prática comum entre os judeus,
especialmente em ocasiões festivas e como sinal de hospitalidade. O óleo usado geralmente era um óleo de oliva perfumado, aplicado para refrescar, embelezar e até honrar o convidado. Este costume é mencionado em várias passagens bíblicas, como em Ruth, capítulo 3, versículo 3, onde Noemi instrui Ruth a se ungir antes de encontrar Boaz, e em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, quando Davi, após seu período de luto, se unge e muda suas roupas. O Salmo 23, capítulo, versículo 5, também descreve essa prática como um gesto de bênção e cuidado divino, conforme temos: unge a minha cabeça com azeite, meu cálice transborda. Simão, apesar de ser um anfitrião, não ofereceu sequer esse gesto básico de cortesia a Jesus. No entanto, a mulher pecadora fez algo muito mais expressivo. Ungiu os pés de Jesus com óleo perfumado, uma substância muito mais valiosa e rara do que o óleo comum usado na cabeça. Esse gesto demonstrava profunda humildade e amor. Enquanto Simão negligenciou um ato de respeito convencional, essa mulher foi além, derramando sobre Jesus não apenas um unguento precioso, mas também sua devoção sincera. O contraste entre os dois é marcante. O fariseu, com todos os seus privilégios religiosos, não mostrou o devido amor e reverência, enquanto a mulher, com sua reputação manchada, demonstrou uma gratidão imensa e uma compreensão profunda da graça que havia recebido. Versículo 47. Por isso te digo, os muitos pecados delas são perdoados, porque muito amou, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Jesus responde diretamente à crítica implícita de Simão. O fariseu questionava se uma mulher pecadora poderia tocar no profeta. E Jesus, de forma sutil, o convida a enxergar a situação por outra ótica. Jesus diz em outras palavras: sim, ela era uma grande pecadora, disso ninguém duvida. Mas o que você está vendo agora é evidência de que seus pecados foram perdoados. A frase, porque muito amou, pode parecer à primeira vista que o amor dela foi a causa do perdão. No entanto, o sentido correto e coerente com todo o Novo Testamento é que o amor dela foi a prova de que ela havia sido perdoada. O amor não veio antes do perdão, mas é a resposta natural ao perdão recebido. Jesus não está explicando a origem do perdão, mas apontando para a manifestação visível de um coração transformado. Ela não estava tentando comprar o perdão com boas ações ou emoções intensas. Ela estava demonstrando, com gestos concretos de humildade e afeição, que já havia sido alcançada pela graça. Jesus está contrastando duas atitudes: a de alguém que reconhece quão fundo caiu e quão grande foi seu resgate, e por isso ama com intensidade, e a de quem se vê como quase justo, quase digno, e por isso quase não ama. A grande lição aqui é que a profundidade do nosso amor por Jesus está diretamente ligada à consciência que temos do perdão que recebemos. Todos nós fomos salvos da morte eterna. Todos estávamos perdidos. Mas apenas quem reconhece isso profundamente será tomado por um amor intenso e uma devoção verdadeira. Versículo 48. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Que palavras poderosas e transformadoras. Enquanto todos ao redor viam apenas o passado da mulher, Jesus olhava para seu presente e o seu futuro. Até então, Jesus havia falado sobre ela, dirigindo-se a Simão e aos demais convidados. Mas agora, Jesus volta seu olhar para a mulher e fala diretamente a ela: os teus pecados são perdoados. Isso não era apenas uma afirmação teórica, era a autoridade divina em ação. Só Deus pode perdoar pecados. E ao declarar essa verdade, Jesus não apenas confirmava a restauração espiritual daquela mulher, mas também revelava sua identidade. Esse momento deve ter sido indescritível para ela. Até então, seu coração já transbordava de amor e gratidão, pois ela sabia que havia sido alcançada pela graça. Mas agora, com essa declaração pública, Jesus confirma e sela sua redenção diante de todos. Isso nos ensina que quando buscamos Jesus com o coração arrependido, Ele não apenas vê nossa dor e nossa fé, mas também nos concede a certeza do perdão. E quando Jesus declara que somos perdoados, nada e ninguém pode revogar essa sentença. O que define nosso futuro não é nosso passado, mas o que Jesus diz sobre nós. Versículo 49. E os que estavam sentados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? A reação dos convidados revela o escândalo que as palavras de Jesus provocaram. Eles não questionaram se a mulher merecia ou não perdão, mas sim a autoridade de Jesus para concedê-lo. Quem ele pensa que é? No contexto judaico, apenas Deus tem o direito de perdoar pecados. Para os fariseus e mestres da lei, um homem comum declarar o perdão de pecado era blasfêmia. Isso explica a indignação deles.
Jesus estava implicitamente se colocando no lugar de Deus. Eles não ousam confrontá-lo diretamente, mas murmuram entre si. Isso mostra como o coração deles estava fechado para a verdade. Diante de um milagre tão grande, a transformação de uma pecadora em uma adoradora cheia de amor, eles não conseguem enxergar a manifestação da graça, apenas o que consideram uma transgressão doutrinária. Essa mesma atitude se repetiu quando Jesus curou o paralítico e declarou o perdão de seus pecados, conforme veremos em Mateus capítulo 9, versículos 2 e 3. Eles não negavam que Jesus tinha poder para realizar sinais, mas recusavam aceitar que ele fosse mais do que um profeta ou um mestre. Mas o próprio ato de perdoar pecados era a maior prova da sua divindade. O que eles murmuravam entre si deveria levá-los a uma resposta inevitável. Se Jesus perdoa pecados, ele só pode ser Deus. Versículo 50. E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé te salvou. Essa frase encerra de forma sublime toda a cena. Jesus declara que a salvação já foi efetivada na vida da mulher. E deixa claro o motivo, sua fé. Não foi o perfume caro, nem as lágrimas, nem o gesto ousado de entrar na casa de um fariseu. Tudo isso foram expressões externas de um coração arrependido e crente. A fé dela não era apenas uma crença teórica, mas uma confiança pessoal em Jesus como aquele que podia dar-lhe algo que ninguém mais podia: perdão, restauração e paz com Deus. Simão, o fariseu, também estava diante de Jesus. Também o observava, mas sua postura era de julgamento e frieza. Jesus respondeu ao amor da mulher como evidência da fé que já existia nela. E essa fé, mesmo sem palavras, foi ouvida. Vai em paz. Essa é mais que uma despedida cordial. No grego original, a expressão indica: vai, entrando em estado contínuo de paz. Jesus não está apenas dizendo que ela pode sair tranquila dali. Está declarando que sua nova vida com Deus começa agora, em plena paz. Paz com Deus, justificação. Paz consigo mesmo, restauração da dignidade. Paz com a comunidade, reintegração, mesmo que socialmente ainda houvesse resistência. Esse versículo resume o Evangelho. A salvação vem pela graça por meio da fé e resulta em paz duradoura, conforme está registrado em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, onde temos: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém tenha orgulho de si mesmo. O que eu chamo a atenção aqui? A história da mulher pecadora e do fariseu Simão nos ensina que o perdão de Deus não depende de nosso passado, mas da nossa fé e arrependimento sincero. Simão, com toda a sua religiosidade, não reconheceu sua própria necessidade de perdão, enquanto aquela mulher, consciente de seus pecados, encontrou graça e salvação em Jesus. Hoje, essa realidade continua. Quem reconhece sua necessidade de perdão, experimenta o amor transformador de Deus. Mas aquele que se acha justo por si mesmo pode acabar distante da verdadeira salvação. Que possamos nos chegar a Jesus com humildade, sabendo que seu perdão nos restaura e nos dá paz. Se este estudo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais reflexões do Visão Comparativa dos Evangelhos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!